Olá, eu sou a psicóloga Nancy Capretes e neste vídeo vou falar sobre criação de filhos de forma eficiente, como educar de maneira eficiente, para que os pais sejam o que eu chamo de pais sensacionais. Se você gosta de temas sobre psicologia, educação e comportamento humano, acesse o meu site Doutora Nancy Capretes e se inscreva no meu canal no YouTube, Doutora Nancy Capretes. E curta e compartilhe esse vídeo também. Existe uma confusão sobre a educação de filhos que acontece porque as pessoas que usam ou que receberam na sua própria educação técnicas coercitivas, aversivas, acabam atribuindo a isso todos os resultados positivos obtidos na formação da pessoa e consideram que elas que passaram por esses processos educativos não tem problema de comportamento, não tem, ou pelo menos não tem nenhum problema sério de comportamento. Na verdade, pessoas responsáveis, bem-sucedidas, emocionalmente estáveis, que se relacionam bem com outras pessoas, que não sofrem ansiedade, depressão ou outro problema emocional, que desenvolvem seus talentos e habilidades e usam isso de maneira eficiente em seu dia a dia, sem causar prejuízo a outras pessoas, que têm boa autoestima, autoconfiança, responsabilidade e uma boa rede social de apoio, que não têm o estresse causando prejuízo em sua vida ou lidam bem com situações estressantes, sem desenvolver problemas e dificuldades em si e no outro, que se gostam e se cuidam e convivem bem em sociedade, não estão assim porque foram xingados ou apanharam dos pais. Não são assim por causa dos gritos e das represálias, punições e sanções que sofreram dos seus pais. A pessoa estar bem é resultado de ter aprendido a partir do que interessa, que é ter tido uma fonte segura de afeto e de aprendizado, com atenção, cuidado, carinho, apoio, que não se restringe também à figura de pai e mãe, que pode também ter sido obtido de outras fontes, de outras pessoas importantes ao longo do seu desenvolvimento e nas suas interações atuais. Para você aprender essas formas mais eficientes de se educar, você pode ter contato com o conhecimento que nós da psicologia, nós psicólogos de uma forma geral temos a respeito de desenvolvimento humano e de resultados saudáveis, pessoas que se sentem bem e são psicologicamente, emocionalmente saudáveis e contribuem também na sua comunidade, nas suas relações com outras pessoas, não causam prejuízos a outros. As estratégias de educação mais efetivas não são aquelas que são vistas só pelo efeito imediato, mas aquelas que mostram benefícios a longo prazo. Estilos de educação repressor de um lado e permissivo de outro podem produzir efeitos indesejáveis na forma como a criança se comporta, além de problemas na relação entre educadores e as crianças. Então, nem o autoritário e nem o amigo que deixa tudo está fazendo bem para o desenvolvimento infantil. Na educação de crianças, a utilização de afeto e carinho, além de fortalecer comportamentos desejáveis, melhora a relação entre educadores e crianças. Os educadores que utilizam estratégias com elogio, reconhecimento, atenção quando a criança está emitindo comportamentos que a gente deseja, e a liberação de acesso então a reforçadores em geral, ganhos, colaboram com o desenvolvimento das crianças de forma que elas sejam mais competentes e mais autoconfiantes e que interajam melhor com o mundo. Quando a criança se comporta da maneira desejada, os pais podem elogiar, parabenizar ou incentivar aquele comportamento. Você aumenta a probabilidade do comportamento aprovado ocorrer e a criança se sente livre para testar novos comportamentos. Então, dessa forma, ela vai desenvolver habilidades de criatividade e de resolução de problemas e criar estratégias para passar a lidar com situações diferentes em sua vida.
Quando a criança ou adolescente não está se comportando da maneira desejada, muitas vezes os pais recorrem à punição. Vou explicar por que isso não é indicado. A punição, ela tem um objetivo, que é diminuir a probabilidade de um comportamento ocorrer. E isso acontece na nossa vida de uma maneira bem natural. Por exemplo, se a gente coloca o dedo na tomada, a gente leva um choque, né? E provavelmente a gente não volta a colocar o dedo na tomada. Então o que acontece? Tomando isso como exemplo, né, a gente percebe que para uma criança, por exemplo, parar de desobedecer, muitas mães fazem o quê? Dão umas palmadas. Quando uma criança está interagindo no ambiente de forma inadequada, os pais gritam, batem ou cedem as birras das crianças para conter aquela situação. E acabam agindo da mesma forma todas as vezes que os filhos desobedecem ou se comportam mal, né, da forma como fizeram. Porque naquele instante eles conseguiram parar o comportamento gritando, batendo ou mesmo cedendo a birra da criança, né? Então eles conseguiram parar o comportamento que os desagradou e fica parecendo então que isso funciona. Ou pelo menos é o jeito que eles conseguiram, né, para lidar naquele momento com aquele problema ou aquela importunação. Acontece que a punição física ou o castigo corporal não são recomendados para influenciar comportamentos sob hipótese alguma. Primeiramente porque são contra a ética geral dos direitos humanos. Na prática, a punição, por si só, não elimina os comportamentos indesejados com os quais é empregada. Pode ver que a criança que só foi punida, se a gente atribuir só a punição, a criança pode até mudar o que ela fez para conseguir algo, ou o que ela faz para poder, né, ter acesso a algo. Mas ela vai fazer de novo em uma futura oportunidade aquilo que foi punido. E o comportamento indesejado volta a ocorrer, principalmente se estiver longe do agente punidor. Os efeitos da supressão comportamental, ou seja, a criança parar ou diminuir o que está fazendo na hora, são temporários e dependem da aplicação das consequências aversivas e intensas, bem como a presença do agente punidor, isso é, para de fazer na frente de quem pune, mas sem garantia de que aprendeu e que não deve fazer mais. A punição gera efeitos emocionais indesejáveis, como ansiedade, medo, entre outros. Você pode não ficar traumatizado, mas você vai desenvolver associações que te deixam emocionalmente vulnerável e atrapalham qualidades que você poderia desenvolver. Aliás, a punição suprime outros comportamentos que são desejados, o que significa que o comportamento que seria bom não aparece porque acabou sendo punido junto. A punição contamina componentes do ambiente onde foi aplicada, que adquirem a função aversiva, ou seja, o que deveria ser neutro no ambiente passa a gerar mal-estar ou avaliações negativas e podem passar a ser evitados, restringindo assim a vida da pessoa. A punição também produz comportamentos de fuga, esquiva ou contra-controle indesejáveis, que significa mentir, agredir, entre outras coisas. E principalmente, não instala comportamentos desejados, não ensina por si só como a pessoa deveria se comportar. Então, como enfraquecer comportamentos indesejados sem o uso da punição? Deve ser usado o reforçamento positivo de comportamentos desejados da criança. Em todas as oportunidades que você observar a criança se comportando da forma como gostaria, ou seja, conversando calmamente, sorrindo para você, brincando com seus pertences, interagindo socialmente com outras pessoas, usando os objetos sem estragá-los, lendo seu material escolar, fazendo atividades de casa, ensinando algo para um irmão, cuidando do seu animal de estimação, arrumando a cama, escovando os dentes, organizando o quarto, indo tomar banho sem precisar mandar, enfim, fazendo o que é esperado dela, da forma como parece adequado, reconheça por olhares, elogios, gestos, afagos. Faça a ponte entre o que ela faz que é desejável e consequências agradáveis. Assim, esses comportamentos tenderão a acontecer com maior frequência e duração, tomando o lugar dos comportamentos indesejados.
Claro que também deve ser dado modelo, instruções, dicas, mostrar e dizer como fazer aquilo que você espera. A criança tem que ter condições de se comportar de maneira desejável para que você possa reforçar esse comportamento. Com o passar do tempo, o reforço não precisa ser tão óbvio como um elogio. Pode ser apenas um olhar de aprovação e também não precisa ocorrer todas as vezes que a criança se comporta daquela forma. E principalmente se for algo cotidiano. Aí basta você reforçar positivamente algumas vezes, eventualmente reconhecendo. Então, fazer a criança se sentir mal e infligir dor nela é completamente desnecessário e ainda tem efeitos ruins que vão contra um desenvolvimento saudável. Todos nós precisamos de doses diárias de sinais de que estamos no caminho certo. É isso que as crianças precisam. Por isso, o tempo junto à criança é precioso, porque você é uma referência para o que ela pode fazer e fazer bem. No próximo vídeo, vamos falar sobre obediência. Você está criando anjinhos que obedecem ou capetinhos que desobedecem o tempo todo? Brincadeiras à parte, esse tema da obediência tem muita informação interessante que eu quero compartilhar com vocês. Até mais!